Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de quarentena, de distanciamento social, nós continuamos nossas atividades, mesmo que remotamente, entrevistando docentes, pesquisadores e especialistas da Exalc sobre temas da atualidade. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Eliane Berlato, que é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da escola, responsável pelo GECOP, o Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas. Professora Eliane, obrigado por aceitar conversar conosco, mesmo à distância, né? Abrir esse espaço na agenda para que a gente pudesse conversar nessa manhã. Imagina, Fabiana, eu que agradeço, é sempre bacana falar com vocês, e eu acho que esse meio remoto nos permite, né, mesmo que indiretamente, um contato muito bom e que cumpre os objetivos. Então, para mim é um prazer estar falando e estar junto de vocês aí, trabalhando, né, que continuam trabalhando e vamos firme aí nessa quarentena. Aliás, a USP, de forma geral, continua firme trabalhando, remota ou localmente. O que nós temos visto é um grande envolvimento da universidade em todos os aspectos nesse momento aí de crise, não é verdade, professora? Sim, sim. Nós, professores, seguimos com as aulas online e que vem funcionando bem, é bacana, porque a gente ouve ao final da aula os alunos, né, pelo menos as aulas teóricas das quais eu trabalho, funcionam bem. Eu até sinto uma participação maior, talvez por não ver o rostinho, eles se sentem, né, eles se sentem mais à vontade em escrever no chat. A gente tenta elaborar, porque eu que sou da área de pessoas, gosto de estar próximo delas. Então, para mim é uma dificuldade, mas a gente tenta fazer, né? Primeiro, eu acho que é importante, né, Fabiano? Embora todos estejam trabalhando, tentando dar continuidade ou manter uma rotina, o que é importante, né? Até para a saúde mental, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, mas importante também nas aulas, e eu reforço muito isso, de falar que não está tudo bem. Então, nós estamos dando aula, mas sempre conscientes de que os nossos alunos também podem estar enfrentando problemas, né, da sua família, que pode estar passando por dificuldade, deles mesmos, pelo problema do isolamento. Então, eu tento, de certa forma, trabalhar uma aula que ela seja, que trabalhe o conteúdo, porque precisamos andar com isso, e a rotina é necessária, né? Em toda situação de caos, a rotina é necessária. É claro que cada um vai reagir de um jeito, mas a gente precisa ter consciência que não dá para apartar essa situação. Ela vai simultaneamente. Então, continuamos com a nossa atividade, mas tendo sensibilidade de que o entorno vive uma situação nunca antes vivida para nós, né? Para a nossa geração, seja ela nova, meia-idade e idosos, né? Nós nunca vivenciamos isso. Faremos parte de uma história que daqui bons anos será contada, né? Professora, dentro desse novo contexto, dessa realidade, né, desse distanciamento social que acabou, né, afetando diretamente as organizações, seria possível a gente afirmar que é uma oportunidade para as organizações perceberem que o maior patrimônio que elas têm é efetivamente o corpo funcional, as pessoas são o maior patrimônio da organização? Essa situação toda permite ou impulsionou essa percepção? Sem dúvida, Fabiano. Eu acho a gente que trabalha essas questões da relação, né, da gestão de pessoas e que o tempo todo fica falando sobre essa questão do capital intelectual, percebe numa situação como essa a importância de sim entender o seu funcionário, né, seu colaborador, e aí tem essas várias nomenclaturas para que nada mais são para falar sobre o humano na organização, e entender ele como uma vantagem competitiva. Hoje essa situação nos mostra que tudo está na mão de quem trabalha, porque se ele para, tudo para.
né? Por isso que você vê os empresários preocupados, né? Porque ele tem os grandes empresários. E aí é bacana também, Fabiano, e importante direcionar para quem a gente está falando, quando a gente vai falar de gestão de pessoas e dessas relações humanas no trabalho. Quando a gente está falando para micros, pequenos e médios empresários, é uma linguagem. Quando a gente está falando de grandes empresários, é outra linguagem, porque é óbvio que essa estrutura ela se organiza de forma diferente e isso impacta diretamente na forma como ele trata as pessoas que trabalham, né? Então, quando a gente vai falar, eu ouço muita gente tratando genericamente, não pode, porque uma coisa é o momento que as pessoas que trabalham em pequenas e microempresas estão vivendo, outra coisa é quem trabalha em grande empresa. Empresas, setores específicos também precisam ser pontuados, porque nós temos trabalhos que permitem já há muito tempo a questão do home office. E que agora, mais do que nunca, vai ver que isso funciona, porque precisa funcionar. Não é só mais Você uma acha opção. então que a resistência a isso vai diminuir, de certa forma? Como? A senhora acha que a resistência por parte das organizações à adoção dessa filosofia, dessa prática do home office tende a diminuir por conta Com dessa situação que nós certeza. vivemos? Com certeza. A gente já fala bastante do home office, porque uma coisa que a área, principalmente a área de gestão de pessoas, tenta trazer é essa flexibilidade, né, na entrega do trabalho. Quando a gente está falando da gestão por competências, por exemplo, que é um conceito muito usual, né, um conceito funcionalista, mas muito usual, que é o que todo mundo tem, né, conhecimento, nós percebemos que o fator principal hoje é a entrega dessa pessoa, a entrega do trabalho dela. Quando a gente está falando, quando a gente passa a olhar esse conjunto de competências e a gente visa como produto final essa entrega, ela não precisa necessariamente cumprir horário. Por quê? Isso eu já estou falando naquelas condições onde você trabalha com metas, com projetos, né? Você atribui a responsabilidade ao seu funcionário, né? À pessoa que presta serviço. E ele tem a responsabilidade da entrega. Então, quando a gente está falando do uso do relógio ponto, por exemplo, algo que eu não concordo, porque eu acho que ele é um monitoramento, na verdade, uma coerção para que você não atrase nem um minuto. É claro que, em contrapartida, há a questão da nossa cultura, né? Mas que também não pode ser generalizada. Então, eles vão lá e colocam um cartão ponto para medir, né, para poder monitorar o seu horário. Mas o quanto você é produtivo no ambiente de trabalho? Essa sempre foi a grande questão. E quando a gente transfere para o home office, traz para casa, você dá flexibilidade, dá autonomia, porque você espera a responsabilidade. Em tempos de caos, onde o home office se tornou assim vital para o funcionamento de inúmeras organizações, a gente vê que realmente as pessoas dão conta, né? Que realmente as pessoas continuam trabalhando. Agora, é claro, dentro de qualquer cenário tem seus prós e contras, né? A gente está aqui justamente para promover um diálogo sobre o equilíbrio dessas partes. Legal, inclusive sobre isso que eu queria aproveitar e perguntar à professora, e a questão do bem-estar do funcionário, como é que fica nessa nova relação, nesse novo universo? Qual a importância da preocupação com isso e quais são as particularidades, né, que essa situação tão nova para a gente traz com relação à questão do bem-estar do colaborador? Pois é. Essa é a grande questão, porque hoje a gente precisa, né? A gente vê aí o quanto, até quando você vai usar hoje a internet, ela está mais lenta, porque é o mundo todo usando, Verdade. né? Ao mesmo A gente tempo. viu esse sobrecarregar, e aí é óbvio que todo isolamento
ele mexe com o nosso psicológico, né? Cada um reage de um jeito. Aqueles que conseguem levar a questão da digitalmente falando, né, de modo que a tecnologia consegue suprir, esses estão tentando criar uma rotina, mas aí é muito específico de cada um. E você vê uma tentativa absurda de lives promovendo, né, discussões sobre, né, à tarde, 6 horas, você vê que dá um boom. E aí tem todos os assuntos variáveis. De manhã tem ginástica. Eu acho que essa questão ela é importante para você também determinar o seu tempo, né? Agora, a grande questão é que a forma de enxergar relações que antes só eram consideradas, né, físicas, presenciais, isso se rompe. Isso se rompe. E aí, agora cabe a nós, que já falávamos de um home office, mas numa condição de economia de tempo para pessoas que vivem em grandes centros. Falávamos numa outra perspectiva, olhando também essa condição, né, da pessoa poder estar em casa. Então, as relações, elas eram num outro patamar. Agora a gente está tratando isso como algo essencial. Então, a gente começa a desconstruir algumas coisas, alguns preconceitos que nós tínhamos sobre isso. E é importante, porque isso vai ensinar, né? Isso vai ensinar. É claro que nós estamos falando do home office para aqueles que conseguem fazer o home office, né? Se você me permite fazer, né, um adendo sobre aqueles que não podem, que precisam, que estão saindo para trabalhar, e que a gente ouviu aí, né, uma enxurrada de empresas falando, eu vou demitir, porque, né, não vou conseguir, tal. Isso é uma das coisas que a gente vem falando há muito tempo. Em período de crise, a primeira coisa que se fala é na demissão. E assim, a gente entende que as organizações, principalmente as grandes, têm condição de se reorganizar. Inclusive, eu já fiz estudo com algumas que faziam exatamente isso, né? Então, em situações de crise, elas privilegiavam a retirada de treinamento, né? de verba para o treinamento e desenvolvimento, elas retiravam campanhas, mas elas não mexiam no seu capital intelectual, nos seus funcionários, né? Então, existe uma forma de ajustar. E eu acho que dentro, a gente já está vivendo uma situação que é uma situação de uma pandemia que deixa todo mundo desestruturado. A gente sabe que a economia é importante, porém a gente não tem, né, ou muitos ainda não têm, eu tenho, né, a dimensão do que isso pode acontecer, mas muitos ainda não têm a dimensão que se a morte vier e já está vindo, né, e sinto muito por todos aqueles que estão vivendo isso muito próximo, eles entram em pânico. Então, o momento é um momento de cautela. Hoje de manhã eu ouvi de uma empresa e eu fiquei muito feliz. Ouvi na TV, uma loja que vende eletrodomésticos, tal, falando assim: nós estaremos fechados por tempo indeterminado e você não se preocupe com os seus boletos. Eles serão pagos quando nós retornarmos sem a cobrança de juro. Isso acalma, né? Eu acho que nós precisamos de mais iniciativas como essas. E a gente tem empresa fazendo. Só que a gente tem empresa na contramão. E essa contramão gera mais pânico. Porque se nós tivéssemos a solução do problema, ele já estaria sendo usado, né? A onda está vindo. Então, agora chegou na América. E chegou forte. Os Estados Unidos já estão mostrando. Nós já estamos começando a aumentar o nosso pico. Então, é muito importante falar disso, porque isso toca diretamente nas relações de trabalho. Na forma como eu enxergo, né, o meu colaborador, meu funcionário. Então, vai mudar totalmente. A gente já tem professores, colegas, que já estão estudando a pandemia,
né? Não é uma área específica minha, mas eu estou acompanhando junto com eles, e é óbvio, nós vamos começar a olhar, por exemplo, eu que trabalho um pouco com empresas, né, com microempreendedor individual. Eu tenho uma pesquisa feita há alguns anos e agora eu vou fazer uma outra pós-pandemia, para a gente entender o reflexo, né, para essas pessoas. É óbvio que vai dar. E as empresas, as organizações, elas terão que se reinventar. Porque hoje a gente já vê que é possível, né? Eu acho que essa situação revela para nós um leque de possibilidades e principalmente evidencia que as pessoas, sim, têm responsabilidade no cumprimento de suas coisas, né? Das suas obrigações. Elas dão conta. É claro que eu estou falando de modo geral. Então, se a gente pegar cada nicho especificamente, a gente falaria aqui muito sobre cada setor, área, né, para poder entender qual o impacto, mas que vai impactar e que a tecnologia, eu digo que hoje nós vivemos já a era da pós-tecnologia, que a gente já vê muito impacto, né, falar da pós-tecnologia, a gente já vê muito impacto do uso dessa tecnologia. O celular faz parte do nosso corpo, né? Então, é um apêndice do corpo. Extensão, né? É uma extensão. É claro que isso vai trazer muito problema. E aí nós vamos ter que entender isso, porque se eu tenho uma carga horária de trabalho de 8 horas, eu não poderia estar respondendo e-mails de trabalho ou fazendo coisas de trabalho depois desse horário. E Quer quem dizer, não essa faz? flexibilidade pode ser uma armadilha também, professora. Se não souber administrar o tempo, pode ser até escravizante. Eu acho. E, na verdade, escravos já somos, né? Somos escravos, já somos. Eu acho que o que falta, às vezes, é um pouco de consciência das pessoas, né? Dessa escravidão que nós passamos. Claro, temos medo de perder o emprego, que é a nossa remuneração, precisamos sobreviver. É esse o discurso. Discurso de sociedades capitalistas. Então, essa questão, né, do modelo capitalista, ele vai determinar muito o modus operandi. É claro que a ideia aqui não é, né, guerrear sobre isso, mas sim evidenciar e refletir sobre os espaços de cada um dentro desse tipo de discussão. Eu sou, obviamente, né, trabalho com gestão de pessoas, amo essa área e vou tentar sempre entender, compreender e defender o lado humano das pessoas, todos, né? Considerando os seus cargos e as suas funções. Então, as relações de trabalho, elas são customizadas o tempo todo. E em período de crise, a gente agora começa a ver novos movimentos. Só que movimentos que acontecem em plena era digital, em plena era tecnológica, que nos permite, né, estarmos juntos, mas à distância, cumprindo um objetivo que presencialmente nós faríamos. Isso é muito importante. As aulas, é óbvio que falta um pouco, mas você vê que elas acontecem, elas são produtivas, cada um está fazendo no teu espaço, mas aí o que assim sobressai em tudo isso, que é importante falar, Fabiano? A responsabilidade daquele que está fazendo. Porque quando a gente está, né, fisicamente em tal lugar, nós estamos muito sob supervisão. Quando a gente está em casa, isso muda, né? Porque não há supervisão. Então, a responsabilidade, que é aquilo que eu sempre digo nas aulas e a gente tenta mostrar, essa responsabilidade, ela aumenta. Porque você passa a ser, de fato, o organizador do seu tempo, da sua entrega e do seu trabalho. Então, é uma mudança drástica tanto, né, dos dois lados. E vai evidenciar muito mais essa relação, né, empregado e empregador, sem dúvida. Agora, dentro dessa nova realidade, né, a senhora acredita que alguns valores, como, por exemplo, criatividade, colaboração, vão ganhar ainda mais destaque dentro nas relações né, empresariais, das relações profissionais? Além de criatividade, né, cooperação, solidariedade, porque a gente sabe
que hoje as pessoas que estão sozinhos, alguns lidam muito bem, outros não. A questão de ser criativo, por exemplo, eu, enquanto professora, fico pensando como poderia fazer uma aula um pouco diferente das que eu faço, até porque, né, a gente está virtualmente e não quer tornar isso maçante. Então, eu acho que cada área vai fomentar novas descobertas de perfis desses profissionais. Então, eu não tenho dúvida, a gente está falando empatia, eu acho que é algo que, né, pode favorecer, e questões técnicas também, porque às vezes nem todos dão conta de lidar com essa tecnologia toda, né? E que vai ter que aprender. Então, obviamente, habilidades novas, não só, né, para o lado técnico, mas para o lado psicológico, e também a gente pensar em inteligência emocional, que é algo que a gente falava já há muito tempo, né, o controle da inteligência emocional para saber dar conta de tudo isso, mindset, que eu acho que é essa mudança do pensar. Então, eu já estou desconstruindo coisas que antes eu nem imaginava. Compras online, eu não fazia. Agora já estou começando a fazer, era uma questão minha. Então, você vai rompendo, criando, você vai inovando, com certeza, processo de inovação, né? Aquelas que já vinham trabalhando com isso, ok, mas hoje você vê pessoas que não tinham o menor contato, mostrando a carinha, né? Um monte de funcionário de empresas das inúmeras áreas que podem virtualmente atuar, colocando o rostinho, falando, olha, entra em contato pelo WhatsApp. Então, você vai vendo que as pessoas vão criando, né, formas para lidar com essa situação. O que é muito bem-vindo quando traz coisas saudáveis. O problema é que a gente não pode esquecer que o adoecimento pode vir atrelado a isso. Então, nós temos que sempre ponderar os dois lados. Eu gosto de falar sempre dessa relação de equilíbrio, porque não é porque eu estou falando nessa perspectiva que eu estou ignorando outras. Quando nós falamos, a gente opta por uma perspectiva de fala. Ao tratar sobre isso, nós não ignoramos que outras situações existem, mas não tem como também falar de todas. Senão, falaríamos aqui umas 3, 4, 10 horas, Fabiano. Professora, para encerrar, na sua opinião, aquelas organizações que já têm uma política, já têm uma prática organizada, né, de comunicação, de inclusão, de respeito à diversidade, de cooperativismo, têm mais chances de sair com êxito dessa crise, de superar com êxito esse momento tão singular? Sim, com certeza. Essas empresas, e eu até conheço algumas, que já estão home office há muito tempo, né? Essa é a vantagem quando você evidencia esse capital humano, né? Essa é a vantagem. As empresas que têm o cuidado, né? Embora já trabalhem aí nas suas várias perspectivas, reconhecendo essa importância, em momentos como esse, que a teoria contingencial explica muito bem, são momentos que eu não sei, né? Os fatores externos vêm e fazem um barulho. Eu preciso estar preparado, porque a contingência qual é? Eu não sei. E hoje nós vivemos que é uma pandemia. Então, empresas que se programam, que olham com mais cuidado, com certeza são essas empresas que estão fazendo doações hoje para suas, né, para tratar a Covid. São as empresas que estão afastando seus funcionários sem prejuízo salarial, né? São essas empresas você percebe, e elas estão aí. O que a gente não pode deixar acontecer são esses discursos mais agravados. Por que alguns vão, que são grandes empresas, não vão sobreviver, e outras conseguem entender, reconhecer a pandemia e cuidar dos seus funcionários? Eu liguei para algumas e o atendimento é só por e-mail. Por quê? Porque os seus funcionários estão trabalhando em casa e eles ficam no e-mail. Então, ela tem essas estratégias onde ela protege o seu capital intelectual, né, o seu humano na empresa, e ela continua vendendo.
E ela continua atuando nos moldes que são possíveis. Aqueles que não pararam, e que não sei, né, se precisarão ou não parar, se continuam, precisam continuar também entendendo que a máxima importância é o humano. Né? Porque se não tiver, embora a gente tenha uma discussão muito grande, né, que não cabe aqui, mas só sendo mencionada, que é a precarização do trabalho humano, né? O que não está sendo pontuado aqui especificamente, mas que não pode ser esquecido, que é o que muitas vezes as empresas acabam fazendo, né? Entendendo que ele é substituível e assim vai. Mas a grande questão é que as empresas que já olham para isso estão lidando muito melhor, né? Acalmando seus funcionários e também conseguindo vender até mais, porque a gente sabe de empresas que estão lucrando mais agora no período de crise e cuidando dos seus funcionários do que antes do período da crise, né? Muito bom. Queria agradecer mais uma vez, professora Eliane, por nos receber na sua casa, né, para esse bate-papo tão interessante nessa manhã. Obrigado, professora. Imagina, Fabiana, eu que agradeço. É muito bom falar e, assim, quando a gente fala de gente, é muita coisa para falar, né? Nós fizemos um recorte, mas a gente tenta trazer uma fala mais ampla, que toque aí, né, para aqueles que estão ouvindo das diversas áreas, né, para que a gente consiga contemplar. Obviamente, com os recortes, nós precisamos ter os recortes, mas gestão de pessoas é isso, é olhar para o específico, é entender as individualidades e as características culturais, organizacionais de cada empresa. Então, por isso que a fala, nessa tentativa mais ampla, para tentar abraçar toda essa mudança que nós estamos em pleno processo. A gente fala muito de gestão de mudança, né? Mas hoje nós estamos no período da mudança, não dá para saber. A gente começa a ver indícios de determinadas coisas, que ao final de tudo isso, com certeza, vai trazer um aprendizado enorme para a gente. Muito bom, obrigado, professora. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Eu conversei com a professora Eliane Berlato, que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, coordenadora do GECOP, que é o Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas. Agradeço também a sua companhia, que mais uma vez, aí a aluna participando de novo, vamos lá, 3, 2, 1. Agradeço também mais uma vez a sua companhia, que esteve conosco nessa edição do Estação Exalc. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também através do portal exalc.usp.br. Um abraço e até a próxima edição. Tchau!